Oi, gente, que bom poder estar aqui com vocês. Eu quero falar de uma técnica que revolucionou a minha vida em todas as áreas. Eu consegui libertar-me daquela tuia, aquela bola de neve, de tantas dívidas, de tantas agonias que eu vivi, através de uma técnica que eu posso dizer assim, porque a gente vai fazendo tantas coisas e ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu me chamo Laine Sanches, eu sou mentora, reprogramadora mental. Deixa eu explicar um pouco, gente. Eu trabalho na área de reprogramar, de limpar e liberar memórias. Que você compartilha, você pode liberar essas memórias compartilhadas com qualquer pessoa. Então, se você tem aí um sentimento que não está legal, eu posso trabalhar na transmutação dessas memórias através da minha conexão com a espiritualidade. Então, seja muito bem-vindo. Se você deseja fazer essas limpezas, fica à vontade para a gente poder trabalhar juntos essa memória, tá bom? Gratidão, eu conto com você. E hoje eu quero te falar como foi esse meu processo, né, de transmutar isso, porque a gente vê que muitas pessoas dizem assim: "Ah, eu consegui sair, me libertar da dívida e tal". Mas como foi esse processo? Eu posso dizer que eu usei muitas técnicas de liberação. Eu iniciei a técnica do Theta Healer, que foi uma das primeiras que assim me ajudou a transmutar muitos sentimentos. E depois eu comecei a aplicar tudo que vinha, o reiki, eu fui estudar reiki, fui me formar no reiki, tudo, para curar essas memórias em mim. Então, se você, vou dizer assim, não, a gente se livra das dívidas pagando, tá? Mas o que eu posso fazer? Você tem que nascer de novo. Eu quero te explicar o seguinte, não foi a primeira vez, aquela foi a pior das vezes. Mas antes eu já tinha atraído dívidas, entendeu? Então eu já trabalhava em algumas situações onde a coisa não dava certo e aí, gente, era assim. Eu começava, aí eu tava com dinheiro, a coisa tava fluindo, não sei o que e tal, tava legal. De repente, menino, dava uma queda e aí já tava ali zerada, já tava eu aperreada, já tava ali no sufoco. Eu posso dizer pra vocês que eu já vivi situações, então não é de agora. Essa não foi a única situação que eu passei, que foi a situação desafiadora. Essa foi uma das situações que eu passei. Recordo-me muito bem que assim que a minha primeira filha nasceu, antes da minha filha nascer, no meu processo de gestação, eu era funcionária pública, eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando, ganhando bem, tinha meu salão, tinha não sei o que, trabalhava em tudo que vocês imaginar. Então eu estava, assim que eu descobri a gravidez, eu estava num transbordo financeiro, né? Eu trabalhava numa empresa e depois ainda tinha um horário que eu era meio expediente, trabalhava na prefeitura, minha vida era uma correria. Então eu trabalhava muito, eu sempre fui assim, achava que eu tinha que trabalhar muito. Eu trabalhava um expediente na prefeitura da minha cidade, saía de lá, ia para uma empresa também, quando eu trabalhava como recepcionista lá, e saía de lá, ainda atendia às vezes no final de semana no salão, então era sempre assim. Eu estava bem, então depois da minha gravidez eu comecei a sair de um trabalho porque eu fiquei muito doente, por isso que você não tem controle de nada. Por que eu tô falando isso? Para você entender o que acontece na nossa mente relacionado ao dinheiro, como a nossa vida no instante muda o tempo todo. Então, de repente, eu tinha tudo, estava ali muito bem, próspera tal, e aí nesse período eu comecei a adoecer, tive uma gravidez de altíssimo risco, e a minha gravidez, meu Deus, foi mais no hospital do que em casa. E aí eu já não podia trabalhar mais, aí teve trabalho que eu já saí, aí eu não podia mais atender cliente. Menino, daqui a pouco, quando minha filha nasceu, eu estava num perrengue financeiro que só o divino sabe o que eu estava passando. Veja como tudo muda o tempo todo. Então, por quê? Porque essa frequência ficava mudando na minha vida. Já vem de tempo que era assim. Depois que eu comecei a transmutar essa última crise que eu tive, eu determinei, eu disse, isso não vai mais acontecer na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar as minhas memórias. Gente, vocês começam uma coisa, mas daqui a pouco eu já cansei. Isso é um sabotador na nossa vida, que era assim que eu fazia. Eu começava, uma coisa parava, eu decidia, não queria mais, e era essa mudança o tempo todo de humor, entendeu? Então, quando eu tomei a decisão de fazer a coisa acontecer na minha vida, disse agora não, foi quando eu conheci o Ho'oponopono. E entre tantas essas técnicas de liberação de memórias, tinha uma que eu senti no fundo do meu coração, que aquela técnica, depois dela, assim, uma das técnicas que mais me ajudou.
Como eu falei para vocês, eram muitas pessoas. Eu já estava numa situação onde eu estava devendo a muita gente. Então, um dia, eu tive um sonho e nesse sonho eu ouvi uma voz dizendo para mim para botar todo mundo dentro de uma luz, iluminar essas pessoas. E assim, sinceramente, eu não tinha essa percepção de estar. Eu fazia minhas meditações e tudo, mas eu não botava nada nem ninguém dentro de bolha nenhuma, né? E foi muito interessante porque eu comecei a trabalhar isso. Me acordei, quando eu abri os olhos, eu vi uma luz perto do meu cardíaco. Tinha uma luz e essa luz ela crescia e tomava todo o meu corpo. E eu ficava pura luz. E nesse processo eu comecei a fazer. Eu trazia todo mundo para dentro dessa bolha de luz. Eu trazia todo mundo para ali, para aquela bolha, e era como se fosse uma reunião. Eu começava a fazer como se fosse uma reunião. Conversava com todo mundo, dizia, olha, vou honrar cada compromisso financeiro. E eu já estava sentindo, só de eu fazer essa técnica, eu já começava a me sentir abundante. E aí, gente, eu tinha dinheiro e saía tirando de todo mundo e pagando essas pessoas. E nesse processo, eu já estava mudando, né, de profissão. Eu já não estava mais lá no salão, porque também já não estava dando. Eu já estava na minha mentoria e tudo. 3 pessoas eu estava atendendo. Então, para pagar casa, para pagar comida, para tudo, não tinha condições, né? De jeito nenhum. Então, naquele momento, eu comecei a fazer isso com essas pessoas que eu estava, né, com pendências com ela, e também comecei a trazer pessoas para essa bolha de luz. Porque eu entendi que vinha dela, né? Que ela trazia, que ela limpava, que ela curava. E eu posso dizer que eu fazendo isso durante uns 7 dias, eu já comecei a ver pessoas, movimentos, um vídeo estourou, muitas pessoas começaram a participar da mentoria e eu continuei fazendo, e todas as vezes que eu tenho uma situação que eu preciso transmutar, eu vou lá para minha bolha e resolvo ali. Então eu super indico a você que se você estiver passando por essas situações desafiadoras, voltadas para a tua vida financeira, traz todo mundo, cura, pede perdão, libera essas memórias que você compartilha com essas pessoas e dizer, gente, que não se culpe, sabe? Quando as pessoas estão passando por esse processo, a gente fica se sentindo culpado, envergonhado, né? Falar de vergonha, eu tô até fazendo uma jornada. Se você não conhece meu canal novo, vai lá conhecer, tá? Participa desse canal novo. Olha, eu tô falando sobre os nossos sentimentos de medo, de vergonha, sabe? Então tem de tristeza, tem muitos sentimentos, tem muitas coisas boas lá. Vai lá conferir, tá falando sobre esses sentimentos que muitas vezes paralisam a nossa vida. E é isso mesmo que acontece. Quando a gente tá nesse estado, a gente fica se sentindo tão humilhado, envergonhado, meu Deus. Eu que sempre fui uma pessoa que as pessoas diziam assim, e eu achava bonito na época, né? Mas menina, essa menina é uma mulher trabalhadeira, é uma mulher batalhadora, é uma mulher não sei o quê. Olha, gente, esse daí sabe lutar. Que Deus que me livre, que eu não quero que ninguém diga que eu luto. Quem quer luta mais para a vida? Não, eu quero facilidade, eu quero fluidez, eu quero poder contribuir na sua vida. Sabe, a gente sabe que o universo, ele é troca. Não tem como, se você não entrar nisso, você vai sair do fluxo da abundância. No universo funciona desse jeito. Porque você cobra mentoria, atendimentos pontuais, limpeza de memória, trabalho de não sei de quê. Por que você faz isso? Porque existe o dar e receber. Eu passo noite, gente, eu me acordo todos os dias na madrugada, sabe? Eu faço as limpezas das pessoas, eu vejo resultados, vocês veem resultado. Então, como é que fica? Se eu só dou para você e não recebo, eu saio do fluxo. E as pessoas é bem assim. Como você paga as pessoas? Qual é o sentimento? Se é o sentimento que cria na hora de pagar a conta, angustiado, com sentimento de falta, é esse o sentimento que vai para a sua vida. Mais do mesmo, mais do mesmo e mais do mesmo. Então você tem que identificar quais esses sentimentos e liberar para que ele não seja uma prisão para você e não se repita mais e mais do mesmo. Eu espero poder ter ajudado você e que você consiga transmutar esses sentimentos de dívida, porque isso, gente, é o motivo de pessoas todos os dias tirarem a própria vida. Um dia eu fiquei tão desesperada
por causa desse sentimento, né, de débito, de estar aí devendo e daquela coisa toda, eu quase perdi minha vida literalmente. Então, que você possa mudar isso em você, assim como tudo na tua vida, né? Se você quer mudar essa sua vida amorosa, se você quer mudar esse trabalho, então você precisa trabalhar nas suas memórias. Porque você só está onde você está nesse momento porque é você que está se colocando lá, tá bom? Então, quando você muda isso, tudo muda. Gratidão e eu aguardo você.